Meus amigos, Castelo Infinito finalmente lançou e sinceramente é o melhor filme de animação desse ano disparado. 2 horas de pura constância, de perfeição, meu amigo. Isso daqui tá um melzinho, isso daqui é um melzinho, meu irmão. Isso daqui tá bom demais. Mas se tem algo que me chamou a atenção nesse filme não foi a animação em si, até porque ela é perfeita, mas sim o Akaza. Hoje eu separei esse personagem para falarmos um pouco sobre ele, para vermos o porquê ele é o melhor vilão da obra de Demon Slayer. E se você curte Kimetsu, eu te convido a assistir até o final. É uma honra ter você como telespectador. Akaza, simplesmente o Lua superior mais forte da obra, na minha opinião. Ele ocupa o 3º lugar do ranking dos Luas superiores. Suas aparições no anime não é algo constante, mas toda vez que ele aparece, meu irmão, esse maluco rouba a cena mesmo. Pique Darth Vader, tá ligado? O cara é brabo. A sua aparição começa no arco do Trem Infinito, e já na sua primeira aparição o cara bota pra quebrar mesmo, mostrando por que ele foi selecionado a dedo por Muzan. Sendo esse o ponto crucial, meus amigos, dos fãs de Kimetsu odiar esse cara, porque simplesmente ele devolveu pro lobby o Hashira mais legalzinho, mano. O cara era gente boa, meu irmão, o cara devolveu ele pro lobby sem muito esforço. Meu irmão, se você não tá entendendo o que eu tô falando, o cara é simplesmente imune a qualquer Hashira. Meu irmão, o maluco leva espadada no pescoço e não dá em nada. O cara quebra katana de Hashira, O cara quebra katana de Hashira, como se estivesse matando mosca. Meu irmão, o Akaza é a definição de casca grossa. Não tem como negar, mas o que define ele de fato como o melhor vilão? Sinceramente, o que me chama a atenção nesse cara não é sua força ou habilidade, e sim algo constante que aparece no anime. Vemos um desejo de se tornar mais forte, e por quê? Chega junto que eu vou te contar. Tá claro pra todo mundo que antes de você se tornar um Oni, você tem que ser um humano, é claro. E com certeza quando você se torna um Oni, você fica mais forte. Akaza acredita que uma pessoa que é extremamente habilidosa ou talentosa é basicamente um desperdício, deixar essas habilidades aparecerem conforme a idade. E por isso ele oferece aos seus oponentes que se tornam um demônio como ele. Mas isso não é meio clichê? Calma que eu vou chegar lá. De todas as vezes que eu vi ele oferecendo poder ou querendo ser mais forte, eu sentia um vazio meio estranho, sabe? Já que ele poderia até querer isso, mas tá, com qual finalidade? Sabe, não fazia sentido. Até que no filme do Castelo Infinito veio a resposta. Akaza, para receber o seu poder, foi atingido em sua cabeça, fazendo com que ele perdesse suas memórias. Ou seja, ele quer ser mais forte, mas não lembra basicamente o porquê. E é aí que nós se aprofunda. Hakuji, nome verdadeiro de Akaza. Um menino que tinha um pai doente e sem condições de poder comprar remédios, ele fazia vários roubos e furtos na sua vila. E constantemente ele era pego. Por incrível que pareça, ele era pego várias vezes, sofrendo punições severas, deixando seu pai bastante triste porque, no fundo, ele não queria causar problemas e também não queria que seu filho fosse um Zé Ninguém, como ele estava se tornando. Até porque quando a gente anda um pouco mais na história, os braços de Hakuji é marcado com 3 faixas, significando que ele era um bandido. Bom, e Hakuji, voltando da última punição que ele levou, teve a notícia que seu pai infelizmente faleceu. E como o último pedido de seu pai, após ele partir de maneira trágica, ele pediu para que Hakuji fosse alguém na vida, que virasse essa página da vida dele, que ele seguisse sua vida normalmente. E pô, velho, nós entendemos esse personagem, né, mano? Após isso, ele acredita que se ele tivesse sido mais forte, seu pai ainda estaria vivo. Até que chega um mano bem gente boa e vê que o Hakuji desceu o cacete em geral sozinho e chama ele pra fazer parte do seu dojo. E Hakuji fala não. E o mano gente boa fala: tá podendo escolher agora, meu irmão? E desce o cacete nele. Bom, eu vou chamar o Keizo de mano gente boa porque eu realmente sou bem fraco com pronúncia, tá? Então me perdoe. Hakuji chegando no dojo, ele encontra Koyuki, a filha do mano gente boa. E assim como seu pai, ela era uma menina doente, ou seja, Hakuji se encontrava na mesma situação de antes, porém aqui ele tem a oportunidade de ser mais forte,
para não deixar que aconteça algo parecido como o que ocorreu com seu pai. Necessariamente, Hakuji não era um homem correto, mas era um homem bom. A mãe de Koyuki, sua zeladora anterior, se afogou devido ao estresse. E o mano gente boa teve que trabalhar como trabalhador braçal para conseguir manter as pontas. Então Hakuji foi encarregado de cuidar dela. Já acostumado a cuidar do seu pai, ele não tinha problemas para conseguir cuidar dela. E assim sua vida seguiu. Ele treinava suas habilidades, sua força com um mano gente boa, cuidava da Koyoko. E aqui, na minha opinião, ele desenvolve um dos laços mais incríveis de Demon Slayer, a convivência. Porque aqui ele se via com sua família novamente. Ele finalmente havia encontrado um propósito para sua vida. Hakuji foi a única pessoa que enxergou um futuro não limitado para Koyuki, fazendo com que ela enxergasse ele de forma diferente, fazendo com que ela se sentisse especial, sendo que ele também agora era um pilar na vida dela. Ambos se completavam nesse momento, e agora Hakuji estava perto de cumprir o desejo de seu pai. A página de sua vida estava virando. Porém, em meio a isso tudo havia um problema. O dojo ao lado era movido por inveja e ganância. Eles ficavam bravos, né? Mas tudo bem. Tempos depois, Hakuji finalmente se noivou com Koyuki. E agora sim, temos um novo e bom homem. Como agradecimento, ele vai visitar o túmulo de seu pai. Agradecer e falar que ele conseguiu virar a página de sua vida. Que agora ele não era mais um Zé Ninguém. Ele era um homem correto, um homem bom. E que também tinha um dojo para zelar. Ele tinha agora princípios. Ele tinha um pilar na sua vida. E prometeu que se tornaria o mais forte para impedir que as pessoas que ele ame não seja arrancada dele novamente. E cara, que alívio! É satisfatório ver a evolução de um personagem nesse nível, mas infelizmente tudo ia mudar na volta pro dojo. O mano gente boa e a Koyuki estavam, infelizmente, mortos. Infelizmente, Hakuji perdeu tudo que ele tinha novamente. Segundo os examinadores, a água do poço foi envenenada e essa seria a causa do falecimento do mano gente boa e da Koyuki. Bom, e aqui não precisa ser um gênio para descobrir quem foi os responsáveis, né? Então, Hakuji, sem nenhuma arma ou peça de proteção, enfrenta todos daquele dojo, deixando a cara de todo mundo, meu irmão, irreconhecível. Cena épica, porém ao mesmo tempo triste. E surge um boato que um demônio exterminou um dojo inteiro de homens habilidosos. Mas opa, pera aí. Muzan não havia determinado nenhum Oni para ficar naquela área. Então ele vai verificar pessoalmente o que estava acontecendo. E quando chega no local, o demônio, na verdade, que estava tão famoso, era apenas um humano. Um humano chamado Hakuji. Um humano que perdeu tudo, que a única coisa que tinha agora eram suas habilidades de luta poderosa. Muzan pergunta para ele se ele deseja se tornar um Oni. E sem perder mais nada, ele aceita. E aqui ele perde suas memórias de humano. Na luta contra o Tanjiro, uma presença misteriosa o impede de continuar. E essa presença nada mais é do que Koyuki, mostrando para nós que esse tempo todo, que quem estava naquele corpo de Oni era apenas um humano, sem suas memórias. Neste ponto vemos a casa simplesmente destruída emocionalmente, porque o seu lado humano retorna. E com isso podemos perceber, enfim, o porquê ele queria se tornar mais forte. O porquê ele detesta pessoas fracas. Afinal, pessoas fracas envenenam o poço. Neste ponto da história, o único desejo que ele tem é de finalmente descansar, se desprender dessa vida de sofrimento, ser digno de partir. E finalmente, ele alcança sua redenção pela segunda vez, mostrando que há sempre como recomeçar. Sinceramente, o Akaza, na minha opinião, é o Oni mais forte, porque nem mesmo o seu corpo conseguia partir por conta própria. Ele teve que se autodestruir. E é por conta disso que eu digo, sem medo nenhum, que o Akaza não é o melhor vilão de Demon Slayer, por ser o mais forte. Ele é o melhor, porque é o mais humano. Enquanto todos os outros vilões abraçam a escuridão por ambição, crueldade, por puro ego, Akaza simplesmente foi arrastado até ela por dor. A cada luta, a cada soco, a cada adversário que ele chamava de fraco, na verdade ele gritava para si mesmo, dizendo que se ele tivesse sido mais forte, nada disso teria acontecido. E é só no fim, quando o passado volta e a dor finalmente solta sua mão, e Akaza finalmente percebe que ele não queria poder, ele só queria que as pessoas que ele amasse não tivessem ido embora. No fim, o Akaza não morreu como um demônio, mas morreu como
quem ele sempre foi, um ser humano. E se isso não faz dele o maior vilão da obra, eu particularmente não sei o que faz mais. Bom, e se você curtiu, deixa o like, comenta, tamo junto e falou!